Graças, povo de Deus. Amém? Boa noite, povo. Paz esteja com todos. Coloque a mão no seu peito. Feche os teus olhos. Diga assim: poderoso Deus, amigo de todas as horas, eu venho te agradecer, porque és o Deus da minha vida, aquele que tem me sustentado, aquele que garante a minha saúde e que faz os meus temores caírem por terra. Deus que me surpreende, que me faz superar todas as expectativas durante a caminhada. É o Senhor que eu quero ouvir, eu preciso ouvir. Desnuda a tua palavra, porque preciso ser esclarecido diante de tantos conflitos. Vem se revelar a mim, usa os lábios do pregador e alcança as áreas da minha vida que ainda eu não entendo, mas o Senhor me conhece, sabe aonde estou escondido. Vem me resgatar, vem revelar a tua graça maior sobre mim. Repreende Satanás e ministra com a liberdade, ligando ao céu, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de 1 Reis, capítulo de número 19. 1 Reis, capítulo de número 19, e somente o versículo 9. Eu confesso a vocês que eu sou apaixonado pelo livro de 1 Reis, 2 Reis, pelo livro de 1 Crônicas, 2 Crônicas, porque relatam histórias dos reis, do povo de Israel. Olha, se você tem oportunidade, estude a respeito disso. Todos acharam? 1 Reis, capítulo 19, somente o versículo 9, eu gostaria que você prestasse bem atenção. Diz assim a minha tradução. 1 Reis 19, 9. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Assente-se, por favor, se você quiser deixar marcado, para você ler e estudar na sua casa, ler o capítulo, é muito importante. Tá? Hoje em dia nós estamos com uma dificuldade muito grande de amadurecer ou meditar sobre os acontecimentos. Está cada vez mais difícil meditarmos ou entendermos sobre os acontecimentos repentinos. Por quê, pastor? Pela dinâmica dos meios de comunicação que são intensa, pelo excesso de informações. Na verdade, nós somos embriagados pelo excesso de notícia que nós estamos recebendo no cotidiano. Então há uma indiferença com muitas notícias que outrora nos comovia. Agora há uma indiferença, você fica, pois é, que triste, e já passa. E já vem outra notícia. A nossa análise em tudo isso se tornou muito rasa. E é por isso que muitos têm dificuldade de analisar os resultados da própria caminhada até aqui. Muitos de nós não conseguem meditar de o porquê que estão vivendo o que estão vivendo. Não conseguem mais analisar, meditar, não conseguem parar para pensar sobre as suas escolhas passadas, nem nada disso. E nós precisamos entender do porquê dos desertos que nós passamos. Nós precisamos parar para meditar sobre os enfrentamentos que nós já tivemos durante a nossa vida, para que hoje aprendamos. Eu vi um estudo, eu não sei até onde eu posso confiar ou não, mas eu vou falar para vocês que tem uma grande verdade nisso, que mais de 90% dos problemas que nós enfrentamos, dos problemas que nós temos, eles estão de uma forma determinante ligado ao nosso comportamento. Os problemas que nós temos hoje, 90% deles está ligado no nosso comportamento, na maneira que nós vivemos, na maneira que nós escolhemos. E eu olho
para a vida de Elias, eu estava estudando a vida do profeta Elias, o maior profeta do Velho Testamento. A prova disso é que ele aparece com Jesus no Monte da Transfiguração, representando os outros profetas. Elias não foi um profeta que ele morreu carnalmente. Elias foi um profeta que ele foi arrebatado, uma carruagem de fogo, né? Ele foi arrebatado, foi levado aos céus através disso. E está também diante daquele que era a lei, Moisés, lá no Monte da Transfiguração. Moisés e Elias e Jesus. Tudo, tanto a lei quanto os profetas, se cumprindo em Cristo Jesus. Como a história de Elias, eu preciso me posicionar, porque eu entendo, assim, eu preciso que você tenha esse entendimento para acompanhar a minha linha de raciocínio. O profeta Elias, assim como na história dele, eu preciso entender os motivos da minha caminhada. Porque eu estou olhando da ótica dele algumas coisas. Como a história de Elias, foi depois de comer o que eu comi, que eu caminhei o que eu caminhei, e eu cheguei até onde eu cheguei. Pelo alimento que me ofereceram e quem me ofereceu, que eu cheguei onde eu cheguei. Isso é fruto do que me foi oferecido, porque eu aceitei o que me foi oferecido. É difícil entender algumas coisas. Meu irmão, andar 40 dias, andar 40 noites com a força do que me foi oferecido, porque eu aceitei comer e chegar aonde eu cheguei. Significa que eu saí de algum lugar, significa que eu tomei uma posição, significa que eu escolhi sair de um lugar e caminhar até outro. E onde eu estava, assim como o profeta Elias, vocês conhecem a história, né? Enfrentou 450 profetas de Baal, mais 400 profetas que serviam a um outro falso Deus. Fez situações incríveis acontecerem, prodígios através da sua vida, né? O que Deus realizou. Um homem que foi sustentado pelo próprio Deus durante 3 anos, no meio do deserto, com comida, com carne, com água, em todas as situações, um verdadeiro amigo de Deus, e de repente, Jezabel, alguém que ele nunca enfrentou frente a frente, nem ela ele, nem ele ela faz um juízo, ela faz uma declaração contra ele fica abalado, ele foge, ele caminha no deserto, ele se cansa, ele encosta num arbusto, que é um arbusto grande, na sombra de um arbusto de zimbro, e ali a Bíblia diz que ele cansa, ele diz que não é maior que os seus pais, que ele não é melhor que os seus pais, ele pede para Deus a morte, ele está desgastado emocionalmente, fisicamente, e de repente a Bíblia diz que um anjo vem e o serve pão e água, acorda ele dorme mais um pouco, acorda, come, bebe, porque a tua caminhada ainda é longa. Ele come, bebe, e a Bíblia diz que com a força daquele alimento, ele caminha por 40 dias e 40 noites. Eu acredito porque está na Bíblia. E é difícil eu entender que eu não lembro o que eu comi domingo passado. Eu sei que servia para me alimentar durante aquele dia. Eu sei que o que eu comi me serviu para eu ter força até os dias de hoje. Eu não sei a mensagem que eu escutei há 3 domingos atrás, há 4 terça-feiras atrás, mas aquilo me sustentou para eu chegar até aqui. Eu caminhei para estar aqui. E às vezes nós não entendemos, porque tanto tempo de caminhada, sinceramente servindo a Deus, se esforçando, acontece como Elias, acontece como aconteceu na vida de Elias. Deus, quando eu estava pronto para desistir, porque o lugar onde eu estava já não tinha mais esperança, eu não tinha mais expectativa naquele lugar, a canseira emocional, a fadiga, ou seja o que for, me fez desejar a morte. E é difícil entender porque Cristo me resgatou, me fez caminhar e me fez chegar diante de uma caverna. Nós já enfrentamos mares, já estivemos diante de um rio, já estivemos diante de tantas batalhas, tantas situações. Deus nos resgatou
para hoje estarmos diante de uma caverna. Por que eu caminhei para estar diante de uma caverna? E essa caverna está no monte que é a referência onde pertence a Deus, o Monte Horebe. Temos dificuldade de entender isso, pelo fato de caminhar tanto, de ser alimentado por Deus para isso, para chegar diante de uma caverna. Não é possível. Como é que no monte que pertence a Deus tem uma caverna? Eu não acho explicação para muitas provações. Eu vivi grandes coisas, dias de enfrentamento, fugas, milagre, depressão, a ponto de pedir a Deus a morte, e o próprio Deus vem e me resgata, me alimenta, me faz caminhar, para eu chegar diante de uma situação dessa, de uma caverna. Depois do deserto que eu enfrentei, uma caverna. Eu esperava chegar num oásis, eu esperava chegar no mínimo em um lugar florido, mas uma caverna, e ainda mais, uma caverna que é única, ela não é opcional, é uma caverna necessária, é uma caverna que eu tenho que entrar, que eu tenho que viver, eu não posso fugir disso, não há um outro caminho, porque ela está no caminho. Tudo isso no caminho de Deus, no monte de Deus. Como pode ter uma caverna aqui? Eu estou sincero, como pode haver uma caverna ser funcional? Eu procuro entender porque está no caminho que eu preciso entrar, porque está no monte que pertence a Deus. Deus que me resgatou e me deu forças. Mas e os meus medos? E o meu histórico? E as minhas dúvidas? Ela não tem uma imagem convidativa. Caverna, meu irmão, ela é escura. A caverna, ela é úmida. Mas ainda que por uma noite, ela é necessária. Aí de uma maneira muito simultânea. A Bíblia diz que quando Elias entra na caverna, o texto diz, no versículo 13, e veio a ele a palavra do Senhor. Quando ele entra, e veio a ele a palavra do Senhor. Já havia uma palavra que estava no caminho neste lugar. Que não é um lugar opcional, é um lugar necessário. Então, o primeiro ponto que me chama a atenção, presta atenção. Então, eu não posso questionar de Deus não estar falando comigo. Eu tenho que questionar se eu estou no lugar certo de ouvir a Deus. Eu não posso reclamar da ausência de uma palavra se eu não estou em um lugar que essa palavra tem esse lugar por endereço. E não é sobre o lugar somente, é sobre quem vai estar lá neste lugar. A progressão do texto, e veio a ele, já que ele está dentro do lugar que ele precisava estar. Não veio ao lugar, veio a ele. Já havia uma palavra endereçada a este lugar. Ele precisava estar dentro de um ambiente para ter a palavra aos seus ouvidos. Eu não posso reclamar de não estar ouvindo a Deus. Eu tenho que reclamar de não estar no lugar da condição de ouvir a Deus. Não é um Deus que não fala, é um Carlos que não obedece às vezes. Estar aonde Deus quer que eu esteja, me faz ouvir aquilo que eu preciso ouvir da parte de Deus. Já foi liberada uma palavra para esse indivíduo, mas o conflito de entrar no lugar que me contradiz, pois é uma condição de um lugar escuro, solitário, escondido. Eu preciso estar onde Deus quer que eu esteja, para que a minha alma possa ouvir a Deus. Há uma palavra reservada em um lugar a sós com Deus. Há uma palavra reservada em um lugar a sós com Deus. Por mais escuro que a caverna seja, por mais contraditório que ela seja, Deus tem resposta para a sua alma. E a voz de Deus é essa. Quando ele entra na caverna, a voz vem e faz uma pergunta para ele. O que fazes aqui, Elias? Não é o que fazes aí, é o que fazes aqui, Elias. Segundo ponto que me chama a atenção, o que faz a pergunta para ele
está dentro da caverna com ele. Existe um Deus dentro da caverna e existe uma palavra já direcionada, o Deus que me espera, o mesmo Deus que esperava Daniel na cova dos leões, o mesmo Deus que esperava os 3 jovens na fornalha de fogo, o mesmo Deus que esperava João na ilha de Pátimos para revelar o livro de Apocalipse. E quanto mais eu evito a caverna, eu atraso a voz que me sara. Eu atraso o próximo passo que devo dar. Eu preciso entender que Deus reservou um lugar para eu ficar a sós com Ele. O que fazes aqui, Elias? Isso vai arrancar um conflito de dentro de Elias. Um conflito único de Elias. O conflito de ele achar que ele está sozinho. Ele diz assim: só sobrou eu, Senhor. Eu tenho sido zeloso, mas só sobrou eu. Eu estou sozinho. E o ponto 3 que me chama a atenção, porque é só dentro dessa caverna que algumas confissões são desnudadas. Dentro dela, a gente fala coisas que do lado de fora não falaríamos. Deus reservou um lugar para a gente desabafar. Deus reservou um lugar para descarregar os nossos fardos pesados. E no versículo 11, diz que um vento forte veio naquele lugar. Um vento forte veio e derrubou as pedras que estavam naquela montanha. Abalou aquela caverna. Alguma expectativa gerou no coração de Elias, mas a conclusiva dele era que Deus não estava naquele vento forte. A Bíblia diz que veio depois disso um terremoto, que rachou pedras, que tirou as coisas do lugar, que criou expectativa e atenção em Elias, mas a conclusiva dele foi que Deus não estava naquele terremoto. E depois a Bíblia diz que veio um fogo consumidor, que abrasou aquele lugar ao redor, que chamou a atenção de Elias mais uma vez, mas que Deus, na sua conclusiva, não estava neste fogo. E o quarto ponto que me chama a atenção: quantas coisas tem me chamado, ou chamado a nossa atenção, coisas que Deus não está. Mesmo estando no monte de Deus, coisas que acontecem que Deus não está. Cuidado para não se envolver nesses ventos. Cuidado para não estar nesses terremotos. Cuidado para não se desgastar num fogo estranho aonde Deus não está. Cuidado porque isso tem cansado o teu emocional. Isso tem levado a sua esperança. Cuidado para não comprometer pessoas com essa empolgação. Algo que está tirando o teu foco, algo tão ilusório que a Bíblia não confirma, coisas que roubam a nossa atenção na caminhada, terremotos que nos abalam, que nos assustam, que tiram as coisas do lugar e que tiram a nossa atenção tentando nos confundir, mas Deus não está nisso. Um fogo que Deus não estava nos movimentos. Essas coisas estão tirando a nossa energia e pouco a pouco anestesiando as nossas expectativas, nos deixando mais frios. E o que me intriga nisso tudo é que depois de terremoto, depois de vento forte, depois de fogo, a Bíblia diz que uma voz mansa e suave vem até a caverna. Você conhece a história? Uma voz mansa e suave vem até a caverna. E esse homem que estava na entrada da caverna, no início dela, ele não tem medo do vento forte. Ele não tem medo do terremoto. Ele não tem medo do fogo. Mas esse homem está com medo de uma voz mansa e suave, a ponto de pegar o seu manto e jogar sobre a sua cabeça. Quinto ponto que me chama a atenção. Esse monte de coisa que tem acontecido, todas essas notícias que não conseguimos meditar, essa evolução tecnológica, esse poder de comunicação, tem levado a nossa sensibilidade. Tem nos deixado como Adão, com medo de uma voz. Tem nos feito nos esconder atrás de arbustos.
Uma voz que sempre cuidou de mim, mas que depois de vento, terremoto e fogo, que envolveu meus ouvidos, meus olhos, a minha atenção, eu tive medo dessa voz na porta da caverna. Eu estou tão distraído com o que eu vi, que a ação mais simples de Deus, eu me assusto. Não tem a ver com as coisas que há lá fora, tem a ver com as coisas aqui dentro. Uma voz mansa e suave, que aqui dentro é mais forte do que o vento lá fora, é mais forte que o terremoto lá fora e que o fogo que assusta a todos. Pois vem quebrando as pedras dentro de mim, vem abalando as coisas dentro de mim, vem purificando e queimando as coisas dentro de mim, de uma vida que eu venho acumulando pedras dentro de mim, e é por isso que a vida anda tão pesada, pesada para mim, pesada para minha família, pesada para a sociedade, pesada para a igreja, e essa voz mansa e suave, quebra e dispersa essas pedras dentro de nós, quando essa voz entra, como se estivesse dizendo, tudo o que você viu do lado de fora, eu vou fazer dentro de você. Eu não vou desarrumar o teu cabelo, eu não vou borrar a sua maquiagem, eu não vou rasgar a sua roupa, é dentro de você que eu vou mexer. O efeito dessa voz nos desloca. Seu impacto converte o rumo de quem acha que era algo e, no entanto, percebe que é tão medíocre, que é tão pequeno, que é tão sujo, magoado, frustrado. Coisas que eu construí para esconder todos esses traumas ao longo dos anos. Uma voz entra e quebra todas essas minhas bases erradas. E essa voz tem algo novo para você, uma fase nova para você, algo novo na sua alma. Sexto ponto que me chama a atenção, é Deus falando com Elias, que fala comigo e com todos que o ouvem, quando permite essa voz entrar em nós. Eu não quero mais que você tenha medo de gente, Elias. Eu não quero mais que você tenha medo de crente, Elias. Eu não quero mais que você tenha medo de receber ajuda, Elias. Eu não quero que você tenha medo mais de se envolver com pessoas, Elias. Eu não quero mais que você tenha medo de amar pessoas ou de ajudar pessoas. Porque tem coisas aí que você construiu aí dentro, ao longo da vida, que um dia o fez desejar a morte. Que um dia o fez fugir de um projeto, que um dia o fez caminhar para um deserto, e que mesmo numa sombra, fez você pedir para Deus a morte. E você foi obrigado a construir uma fortaleza, onde você fica escondido dentro de você, acusando tudo e todos. Só uma voz pode destruir essa fortaleza. A voz que começou dizendo, no meio do caos, que haja luz. E quando a luz veio no meio do caos, esclareceu tudo. E mostrou que as coisas estavam todas fora do lugar. E Ele fez separação entre o céu e a terra, entre a terra e o mar. Ele fez separação e organizou todas as coisas. E a mesma voz que no versículo 15... diz para eu voltar para o caminho, porque acontecerá algo novo, porque haverá uma nova unção. A mesma voz que no versículo 18 diz que eu não estou sozinho, porque Ele enviou ao meu favor. Ele coloca pessoas a favor, que Ele reservou mais 7.000 pessoas para ajudar, para fazer, para desenvolver. Que me enviará ajuda, que não é para eu ficar assustado, que quando eu precisar de alguma coisa, eu posso pedir para Ele, que sempre me guardou, que sempre me ajudou, que sempre me deu livramento, que me guarda. Ele vai mexer nos poderes deste país, Elias. Ele vai derrubar os Acabes, Ele vai destruir as Jezabéis, eles irão cair. Ele está separando um Eliseu para me ajudar. Um Eliseu que irá continuar a visão. Ah, Elias.
se você pudesse, ou se você soubesse que há uma carruagem de fogo te esperando. Ah, Elias, se você pudesse enxergar o céu e o consolo que é o céu, o consolo que é a recepção e o abraço de Jesus. Mas hoje você precisa entender, Elias, que você não foi consumido pelo fogo abrasador aí de fora, pelos terremotos aí de fora, pelo vento forte aí de fora. Por quê, Elias? Porque eu tenho uma grande missão na tua vida. Eu tenho uma promessa na tua vida e você precisa acreditar e não precisa ter medo de se envolver. Que Ele decide quem vai e quem fica. Que me ordenou ficar e fazer o meu melhor. Que Ele nunca perdeu o controle de nada. E que existem cavernas na minha vida que eu tenho que entrar, mesmo não querendo. Dores que eu não consigo explicar o porquê. Mas que Ele está comigo em todas as cavernas. Que Ele está comigo em todas as situações. Ele colocou pessoas próximas a mim, que cuidam de mim. E que às vezes eu sou tão egoísta, que eu não enxergo. E quero ficar entregando fardos na mão dessas pessoas. Mas Ele compensará os meus esforços. O Deus da adolescência, o Deus da minha adolescência, o Deus da minha infância, visitará os meus filhos. O mesmo Deus que me chamou, é a mesma voz que chamará aqueles a quem eu intercedo. O Deus que se revela às pessoas a quem eu intercedo. Ele já cuidou de tudo. E tudo aqui é passageiro, mas Ele é eterno. Ele é eterno. O Deus da caverna é o Deus do caminho, é o Deus que derrama mais graça, e é o Deus que manda eu voltar para o caminho, para uma missão com valentia, para uma missão espetacular. Porque a chuva vai descer, porque as coisas vão acontecer, porque os Acabes vão cair, porque as Jezabéis irão cair, meu irmão, porque o nome do Senhor será glorificado através da minha vida. Volta para o caminho hoje com coragem, porque as coisas irão mudar, irão florescer. O deserto, ele tem um limite. As cavernas, elas têm um tempo, mas Deus é eterno. E Ele mora dentro de você. E Ele visita esse quarto escuro onde você está escondido. Porque Ele está perguntando para você, o que você está fazendo aí? Já era para ter saído. Por que você está tão escondido de pessoas assim? Se eu sempre cuidei de tudo. Por que você tem medo de se relacionar com pessoas? Por que você tem medo de dizimar, de ofertar? Por que você tem medo de assumir ministério? Por que você tem tanto medo de orar por pessoas? Por que você tem tanto medo de dizer algumas coisas? Por que você, Elias, não confia em mim que te chamei? Grandes coisas vão acontecer na tua vida, porque há uma promessa celestial através de tudo isso. E a voz de ninguém pode ser mais forte do que a voz que fala com a gente. Aquele que nos alimentou para chegarmos até aqui. Há uma grande missão na tua vida. O teu semblante, ele pode demonstrar o teu desgaste. Mas o fato de você estar aqui, o fato de você estar se posicionando, representa o lugar onde você vai chegar. Porque você está selado pelo Espírito Santo de Deus. E Ele tem uma carruagem de fogo santo te esperando, onde Ele irá indenizar todos os problemas que nós tivemos aqui, e a fidelidade nossa, mesmo que não mereçamos. O próprio Jesus disse, alegrai-vos mesmo, porque o vosso nome está escrito nos céus. Se coloque em pé em nome de Jesus. Põe a mão no teu coração assim, fecha os teus olhos, em nome de Jesus Cristo.
Porque o Deus da caverna é o Deus que está te chamando. O Deus da caverna, o Deus que já te esperava. É o Deus que está te convocando. É o Deus que está chamando você para ser ousado, para confiar nele, para parar de fugir dele. Não fuja, não se esconda atrás de uma moita, porque essa voz mansa e suave te alcançou e causa e tira as coisas do lugar de dentro de você. Estão tentando deixar você com medo, estão tentando deixar você abalado, depressivo, covarde, mas Deus quer te revelar grandes coisas, e eu vou orar por você, eu vou orar com você, e você vai colocar as Jezabéis diante de Deus, você vai colocar os Acabes diante de Deus, você vai colocar os teus medos diante de Deus, porque você não está sozinho, porque você não está sozinha, porque você não precisa ter tanto medo desse jeito. Faça com graça, faça para valer a pena, faça com garantias, avante, leve a bandeira, porque maior é aquele que está em nós, aleluia. Santo Deus, poderoso Pai, nós temos segurança no Senhor Jesus. Nós temos sobre nós, Pai, uma missão eterna, e há tantos de nós que estávamos escondidos, abalados, esquecidos da missão, confundidos, achando que era o fim, achando que não valeria a pena, não entendendo a nova fase, não entendendo algumas situações. Porém, Deus Todo-Poderoso revela nova unção, revela, Pai, em nome de Jesus Cristo, a coragem ao longo da caminhada, porque não acabou, Pai. Espírito Santo de Deus, vem, Pai, mover a alegria nesse coração, a alegria de um salvo, a alegria de quem faz florescer por onde passa, porque leva a tua esperança, porque leva a tua palavra. Há um povo que estava com medo de Acabe e de Jezabel, há um povo que está na sequidão de 3 anos sem chuva. Deus Todo-Poderoso, não foi em vão que o Senhor nos trouxe até aqui, não foi em vão que o Senhor fez o que fez, Pai, mas o Senhor tem nos alimentado. O Deus da nossa infância, o Deus que se revelou a nós, revela-se a essas pessoas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Santo Deus, meu Pai, coloca a nobreza mais uma vez, coloca a energia, a graça de contar quem é o Senhor, a graça, meu Deus, de ligar pessoas ao céu pelo teu poder. Assim, Deus Todo-Poderoso, renova a vida espiritual desta pessoa, batiza no Espírito Santo em nome de Jesus Cristo. Toda palavra negativa caiu por terra, todo desânimo foi sufocado em nome de Jesus, toda depressão foi enterrada pelo Deus da esperança. Toda essa dor na alma acumulada, essas pedras que traziam peso, o Senhor dissipou, o Senhor rachou. Eu vejo cordas sendo arrebentadas hoje aqui, eu vejo bolas de ferro sendo arrebentadas. Em nome de Jesus Cristo, receba o renovo da tua unção, receba a amplitude dessa visão, porque você tem propósito na tua vida, e a tua caminhada ainda é muito longa. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor está te chamando para ser ousado na obra dEle. O Senhor está te chamando para ser vivo na obra dEle. O Senhor está te chamando para fazer chover no nome dEle. Levanta as mãos para os céus. Confessa esse poder de Jesus, confessa a cura dEle, porque ela te alcança. Confessa a esperança, porque ela te alcança. Confessa o favor divino, porque te alcança. Confessa a unção
de mover graça e poder, porque ela te alcança. Oh Espírito de Deus que faz milagres, alcança a oração de cada um que está aqui, alcança essa pessoa que estava aflita e vem com refrigério na sua alma, um bálsamo de transformação sobre esta vida, uma empolgação que faz superar as dunas do deserto, que faz embalar, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, mexe agora, em nome de Jesus Cristo, Santo Deus, e que vá além da emoção, carrega os fardos, ó Deus, que seja para a Tua glória, pois assim nós ligamos ao céu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, povo de Deus, amém. Seja ousado, convide pessoas para vir nos cultos, seja ousado, não pode entregar panfleto, manda os horários dos cultos para as pessoas no WhatsApp, convide, porque querem fechar essas portas, e você é missionário, de alguma forma quer amedrontar a gente, meu irmão, todo lugar está tumultuado, e quer amedrontar a cabeça de alguns. Seja ousado na tua fé, ore por pessoas, fale a palavra de Deus, porque essa palavra aqui ela é viva. Estude essa palavra e diga para as pessoas que estão aflitas, porque são as boas novas, porque é o Evangelho. Foi por essa palavra que nós somos salvos. O mundo está doente, o mundo está aflito, precisando e gritando por socorro, sem saber falar. E nós somos a voz de Cristo aqui nessa terra. Seja ousado, Deus vai te honrar, Deus vai ministrar sobre a sua vida. E quando você colocar a mão sobre alguém e pedir para ligar o céu, a cura, a transformação, o milagre, Deus vai usar as tuas mãos. Tenha certeza disso. Não seja intimidado, não seja covarde, não deseje terminar antes do conveniente, porque o Espírito Santo, Ele é suficiente. Ah, pastor, mas eu tenho um espinho na carne. E Ele vai falar para você como Ele falou para Paulo: a minha graça é suficiente para você continuar a jornada. Não é o fim, é o novo começo. Amém? Amém, povo de Deus. Deus é bom a todo momento.